A nossa frente 1 de física, mais especificamente o módulo 12, traz para a gente uma bateria de questões a título de aplicação e de fixação de conteúdos, que traz algumas questões de calorimetria, algumas questões de hidrostática, de leis da gravitação universal, aplicação das leis de Kepler, incluindo inclusive a relembrança de aplicação da equação geral dos gases. E a primeira questão que se apresenta para nós diz assim: em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetua a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma: colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente, foi queimado uma determinada massa do alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido pela água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera. Esse texto inteiro, o nosso amigo está querendo determinar valor calórico. Ele utilizou alguns recursos, ele utilizou a determinação do valor calórico através de um experimento, mas o que a gente precisa mesmo desse texto inteiro é isso aqui, ó. O técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera. Isso aqui, inclusive, é determinação legal. Os alimentos industrializados, comercializados, devem ter na sua embalagem a especificação de vários itens, a sua composição, a sua quantidade de calorias. Quantidade de calor é calculado por esta relação matemática bem aqui, mc delta T, chamado também de calor sensível, onde o m é a sua massa, o C é o calor específico de cada material e o ΔT é a variação de temperatura. Portanto, quando eu busco cálculo de quantidade de calor, eu preciso conhecer esses amiguinhos aqui: massa, calor específico e variação de temperatura. Aí ele fecha a questão número 1 perguntando: para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial? Bom, o aparelho de medida essencial para esse teste vai ser um cronômetro, você precisa de marcação de tempo. Um dinamômetro, você precisa medir força. Um termômetro, você precisa conhecer a variação de temperatura? Precisa. Então a resposta à questão número 1 seria a letra C, termômetro. Na questão de número 2, nós temos uma questão que caiu no Enem. Um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água, que é emborcado, ou seja, virado com a boca para baixo. Para ser mais claro, é impossível. Emborcado, ainda coloca entre parênteses, virado com a boca para baixo, dentro de uma garrafa PET cheia de água tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura. Tá ok. Quando a garrafa é pressionada, presta atenção. Você pressionou a garrafa. A sacada é aqui, ó. Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostra na figura 2. Bom, o que acontece aqui? Meus amigos, quando você aperta a garrafa, o que acontece? A aplicação de força aumenta pressão. Você aumenta a pressão na água, você aumenta também a pressão aonde? Na porção de ar. Só que quando você aumenta a pressão na porção de ar, o que vai acontecer? O ar comprimido vai diminuir de volume, e aí o que vai acontecer? Vai entrar mais água. Olha o raciocínio. Pressionou a garrafa. A pressão é efetuada sobre o líquido e sobre o ar. O ar, quando é comprimido, vai permitir o quê? Que nós tenhamos nessa porção de ar do frasco, que foi comprimido, maior quantidade de água entrando no frasco. Aí ele diz assim: ao apertar a água, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Essa é a explicação que ele quer que a gente dê. Aumento de pressão, comprimiu o ar. Quando comprimiu o ar, o volume dele diminuiu. Consequentemente, vai entrar mais água no frasco. Vamos ver se a gente conseguiria responder essa questão do Enem. Na letra A diz assim: diminui a força para baixo que a água aplica no frasco. Nada a ver. B. Aumenta a pressão na parte pressionada da água. Não só na parte da água, tanto na água como no ar. Letra C. Aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. Vai acontecer isso? Vai. A pressão acontece sobre a parte líquida, a pressão acontece sobre a parte da amostra de ar. Esse ar vai ser comprimido, permitindo a entrada de mais água no frasco. Portanto, na questão de número 2, o amigo e a amiga deveriam marcar a letra C.
Na questão número 3, nós temos o seguinte texto. Em 1992, comemoraram-se os 80 anos da descoberta dos raios cósmicos, que atualmente são objeto de pesquisa de cientistas russos e da Unesp por meio de balões estratosféricos. No lançamento desses balões, o invólucro impermeável que contém o gás é apenas parcialmente cheio, de forma a se prover a grande expansão que o gás sofrerá a elevadas altitudes. Vanks, por que é que quando um balão sobe, ele fica aumentando o volume? Porque quando a gente sobe, diminui a pressão. Quando você diminui a pressão, aumenta o volume. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se você quiser ganhar, por exemplo, altitude num balão que transporta pessoas, o que é que você faz? Você aumenta a chama que você tem no balão, que é uma fonte de calor. Quando você faz isso, o ar vai aumentar o volume, fica mais leve, ele sobe. É assim que acontece. Quando quem está andando num balão deseja descer, não é o caso aqui, mas eu estou citando um exemplo. Quando o balão deseja descer, você diminui a fonte térmica. O ar vai diminuir seu volume, vai aumentar a sua densidade, vai descer. Aqui no caso, tanto os cientistas russos como os cientistas da Universidade de São Paulo, eles estão lançando esses balões que não estão preenchidos totalmente, mas eles vão preenchidos com 300 metros cúbicos de gás hélio. Medidos no nível do mar, bom, se está no nível do mar, quanto é a pressão? Nível do mar, a pressão nível do mar é de 1 atm. E a temperatura, 27 graus Celsius. Você tem que lembrar que essas temperaturas devem ser acrescidas 273, porque a gente termina o cálculo utilizando qual escala? Kelvin. Que volume o gás ocupará quando o balão estiver a 30 km de altura, onde a pressão do ar é 001? A pressão do ar vai ser 001 atm e a temperatura menos 50. Menos 50 some 273, isso aqui vai te dar quanto? 223 Kelvin. Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui na prática, amigos, uma equação geral dos gases a ser utilizada. Quando a gente tem essa mudança de temperatura, mudança de pressão, o que a gente vai fazer? Nós iremos trabalhar como? Nós iremos trabalhar com P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Isso aqui é a equação geral dos gases. Lembre-se que o volume inicial dele é esse aqui, ó. O volume inicial, ele partiu com quanto? Com 300 metros cúbicos. Ele está querendo que você descubra qual é o volume que ele vai assumir. Ou seja, ele quer que você descubra qual é o volume final. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós iremos trabalhar aqui com a relação matemática da equação geral dos gases. Vamos substituir. Quanto que é a pressão inicial aqui? 1. Volume inicial, 300. Temperatura inicial, também 300. P2, quanto que é a pressão? 001. V2 é o que eu quero, que é o volume final. T2, 223. Olha o que eu vou fazer. Eu vou cancelar esse 300 com esse 300. Quando eu faço isso, sobrou só 1. 1 igual a 0,01 vezes V2 sobre 223. Não vá fazer 001 dividido por 223, não. Passe esse 223 primeiro multiplicando. 223 vai ser igual a 0,01 vezes volume final. 223 dividido por 0,01. Vanks, quando eu divido por 0,01, eu acrescento 2 zeros no número. Exatamente, vai ficar quanto? 223, você repete, acrescente 2 zeros. Você vai ficar com 22.300 metros cúbicos. Olha o volume que você tem aqui. Começou com 300, você pulou para 22.300. Só que você dá uma olhada nas alternativas, o autor deixou isso em notação científica. Você percebe aí que está em notação científica. O que você vai fazer? V2 vai ser igual. Puxa aqui 1, 2, 3, 4 casas, vai ficar 2,23 vezes 10 a quarta. 2,23 vezes 10 a quarta, a resposta à questão número 3 teria a letra A como alternativa. A questão de número 4 traz o seguinte texto.
A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio. Quando a gente aquece a água, a quantidade de solubilidade do oxigênio diminui, consequentemente, o que é que vai acontecer? Você vai colocar em risco as plantas, você vai colocar em risco os peixes. Então aqui, ó, a elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizem que existe poluição térmica. O que é poluição térmica? Poluição térmica é você originar uma variação de temperatura de maneira artificial. Você deu um jeito de aquecer. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Bom, vamos lá nas aulas de radioatividade. Quando a gente trabalha o assunto energia nuclear, a gente aprende que a usina nuclear utiliza-se de um processo denominado fissão nuclear. O que é que você faz? Com a quebra dos núcleos, né, com a fragmentação das estruturas radioativas, você aproveita essa energia liberada na fissão para quê? Para condensar o vapor de água. Por quê, Vanks? Você aquece a água. Olha só como é que funciona a usina nuclear. Você faz o processo de fissão nuclear dos elementos radioativos, como por exemplo o urânio. Essa liberação de energia vai permitir que a água seja aquecida, ela vai se transformar em vapor, vai acionar as turbinas e depois essa água vai ser condensada. Como assim condensada? Volta do estado gasoso para o estado líquido. Só que esse retorno, essa água vai estar mais quente do que quando ela estava antes do processo de aquecimento por parte da energia nuclear. Então, o que é que a gente tem aqui? Por que é que acontece essa poluição aqui? Graças à fissão nuclear. O que é fissão nuclear? É a quebra das estruturas radioativas. O que é que ele vai fazer? Ele vai transformar a água em vapor. O que é que esse vapor vai fazer? Esse vapor vai acionar as turbinas. Depois que ele aciona as turbinas, a água vai continuar na forma de vapor? Não, essa água condensa. O que é que acontece na condensação? Ela volta do estado gasoso para o estado líquido. Porém, o retorno, essa água, vai estar o quê? Vai estar com a temperatura maior. Tá vendo? A gente não decora, a gente entende. Isso aqui vai gerar a tal da poluição térmica. Portanto, essa questão de número 4, ela tem tudo a ver com quem? Com esse processo que eu citei aqui para você. Saindo lá da fissão nuclear até chegar à condensação da água, tá bom? Condensa água. Ela volta ao estado líquido. Bom, vamos ver aqui. Letra A. Fissão do material radioativo. Pessoal, o aquecimento da água que ele cita aqui, da água dos rios, não vai ser em função da fissão no material. A fissão ela tem como principal finalidade mandar a energia para aquecer essa água e transformá-la em vapor. Letra B. Condensação do vapor d'água no final do processo. Isso aqui vai fazer com que a água dos rios e lagos que você vai devolver vai estar na temperatura mais alta? Vai. Vai acontecer a tal poluição térmica? Certamente. Então a questão número 4 para nós seria a letra B. Foi legal porque a gente teve a oportunidade de dar uma passeada lá no estudo de radioatividade, falar da usina. Questão de número 5. O texto é longo, ele fala: por que o deserto do Atacama é tão seco? Bom, vamos ver. Vamos ler o texto, em cima do texto a gente vai descobrir a resposta. A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre a influência do anticiclone subtropical do Pacífico Sul. Uma coisa dessa deve ser muito preocupante, né? Olha o nome da influência: anticiclone subtropical do Pacífico Sul. Parece inimigo dos Vingadores. ASPS e da Cordilheira dos Andes. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa. Opa! Que inibe os mecanismos de levantamento do ar. É como se você tivesse uma estrutura como essa, você não deixa o quê? Que haja esse movimento ou circulação do ar. Então, quando a gente tem os processos de propagação analisados, a gente vai lembrar aqui, eu vou pegar aqui o gancho, eu vou parar aqui o texto e vou lembrar contigo. Como é que o calor se propaga?
O calor se propaga por três processos. Ou ele se propaga por condução, que é aquele processo que você precisa de um material sólido. Ou ele se propaga por convecção, que é o processo que se dá em líquidos e gases. Então aqui nós temos o quê? Convecção. No caso, a convecção aqui está sendo facilitada ou dificultada? Se ele está dizendo que isso aqui funciona como se fosse uma tampa, o que é que o nosso querido anticiclone subtropical do Pacífico Sul faz? O ASPS vai dificultar o processo de convecção. Porque ele não vai deixar que haja essa propagação de calor de forma que ele age como uma tampa, né? Aí eu tenho que lembrar dos processos de condução de calor. Processo de propagação, perdão. Condução, convecção e radiação. E radiação é através de ondas. A condução através do estado sólido e a convecção através dos fluidos, líquidos e gases. Vamos continuar o texto. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa que inibe os mecanismos do ar necessários para a formação de nuvens e ou chuva. Nessa área, há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento. Olha o que eu estou falando ali, ó, comprometendo a convecção. Por isso não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindo do sul. Opa! A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindo do sul. Falta de nuvens, olha para cá. Falta de nuvens. Tudo que você for lendo, você presta atenção. O que é que ela faz? Ela torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas. Amigos, incidência de ondas eletromagnéticas. Que forma de propagação que se dá por ondas eletromagnéticas? Irradiação. Então, as faltas de nuvens, ela facilita a termos o quê? A irradiação. Enquanto que o ASPC, dificulta a convecção, a falta de nuvens facilita a irradiação. De noite, a Terra perde calor mais rapidamente devido à falta de nuvens e à pouca umidade da atmosfera, o que torna mais baixas as temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é uma característica dos desertos. Durante o dia, você se submete a temperaturas até 50 graus Celsius. À noite, ela cai para zero. Aí ele diz, baseando-se na leitura do texto e em seus conhecimentos sobre processos de condução de calor, é correto afirmar que o SPS, o que é que ele faz? Dificulta o quê? Dificulta a convecção. E a escassez de nuvens no Atacama, o que é que ela faz? Facilita quem? A irradiação. Vamos procurar uma alternativa que traga essa situação para nós. Letra A. Favorece a convecção? Não, dificulta. Letra B. Favorece a convecção? Não. Letra C. Dificulta a convecção? Sim. Favorece a irradiação? Sim. Resposta à questão 5. Marque, por gentileza, a letra C. Questão de número 6 diz assim. Um pedaço de gelo flutua em equilíbrio térmico com certa quantidade de água. Então está aqui um recipiente. Está aqui o gelo flutuando de boa. Aí ele fala assim, está depositado num balde. Pode-se afirmar que à medida que o gelo derrete, o processo é esse aqui, fusão. À medida que o gelo derrete, o que é que acontece com o nível da água? Vamos raciocinar. O volume da água que derrete é igual a quem? Ao volume do deslocado anteriormente. Então, o volume da água que derrete corresponde ao volume deslocado pelo próprio barra de gelo. O que é que significa isso? Significa dizer para nós que o nível da água, que era esse aqui, permanece o mesmo. Porque senão, quando você colocasse gelo num copo com água já quase que transbordando, ia derramar sempre. E não acontece isso. Lembre-se, o volume da água derretida corresponde a quê?
exatamente ao volume deslocado anterior, do mesmo jeitinho. Então o nível da água não muda. Vamos ver aqui as alternativas. Aumenta? Não. Diminui? Não. Aumenta? Não. Diminui? Não. Resposta: letra E. Ele não se altera.